Muito boa tarde, boa noite, bom dia, independentemente do fuso horário. Estamos aqui mais uma vez para uma entrevista com a Associação dos Alunos Guineenses, né, da Universidade de Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira, UNILAB, Estado do Ceará. Então, estamos a falar com o grupo dos estudantes da quinta gestão dos estudantes guineenses na UNILAB. Com isso, vamos iniciar a nossa apresentação, né, apresentando todos 3 órgãos dessa associação, no qual temos direção executiva, né, mesas de assembleia, assim como conselho fiscal. Primeiramente, vamos iniciar com a apresentação. Vanessa. Olá, pessoal. Boa tarde, bom dia, independentemente do momento em que você vai assistir esse vídeo. Eu sou a Vanessa Rodrigues Fuma, sou estudante da Universidade Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira, UNILAB. Estou fazendo o curso de Letras de Língua Portuguesa, aqui mesmo pela mesma universidade. E estou aqui como responsável, né, do órgão Conselho Fiscal. Boa tarde, bom dia e boa noite a todos. Eu sou Marinho Nhanri, eu sou estudante do curso de Humanidades aqui na Universidade de Integração Afro-Brasileira, UNILAB. E eu sou o presidente da mesa da Assembleia dessa nova gestão do AEGO, Associação dos Estudantes Guineenses aqui na UNILAB Ceará. Boa tarde, bom dia, boa noite, dependendo do fuso horário e local onde se encontra. Eu sou Eurico Paulo Sampa, presidente da associação, representante de direção executiva. Estou fazendo o curso de Sociologia. Ok, ouvimos breve intervenção dos corpos da direção dos estudantes guineenses cá no Brasil, no estado do Ceará. Então, vamos iniciar a nossa conversa, no qual vamos tentar saber um pouco dessa nova gestão da universidade, né? E com isso vamos iniciar a nossa primeira questão, colocando a Vanessa, né? E Vanessa, queremos saber sobre a vossa motivação. Pronto, obrigada pela questão. Falando sobre a motivação, eu acho que nada poderíamos motivar, né, a não ser assumir a responsabilidade, sendo a gestão cessante, já está finalizando o trabalho, ou seja, finalizou o trabalho. Então, devia ser sempre, né, ter uns elementos, né, ou seja, uns responsáveis que devia dar a continuidade, sendo que esta universidade ainda continua recebendo os alunos, estudantes guineenses aqui no Brasil. Então, falando da minha motivação, né, pessoalmente, ou seja, da nossa também, essa é um dos principais motivos, né, de estarmos aqui ocupando esse lugar como responsáveis, novos responsáveis dessa associação. E eu, pessoalmente, o que mais me motiva é, tendo a nossa chapa, eu aceitei esse convite porque a nossa chapa não tinha nenhuma participação feminina na construção da chapa, né? Ou podemos dizer assim. Então eu aceitei o convite por este motivo e também colocando a minha personalidade como pessoa capacitada, né, para assumir esse órgão. E sendo assim, aqui estou representando esse órgão. Ok, ouvimos a intervenção do Vanessa e depois vamos para Eurico. Eurico, queremos saber, porque se formos ver nessa universidade, né, sabemos que os guineenses são mais representados, né, em termos da massa. E ouvi dizer que nessa nova gestão, durante o processo do pleito eleitoral, né, ouvi dizer que concorreram somente uma chapa. Eu quero saber qual é o motivo, o que está em causa, né, sobre essa situação. A leitura que eu faço dessa situação tem a ver com, eu acho, os associados estão tendo um desinteresse, um desapego em relação à questão de associação. Então, se um associado ou um grupo de associados sentem que a associação às vezes não resolve o problema deles e o foco deles é estudo e tudo mais, então
podem não participar por causa disso. E quando estamos a falar de uma associação sem fins lucrativos, não é fácil trabalhar. Então, pode existir vários motivos que condicionarem isso, mas eu vejo assim que há pouco interesse por parte do associado, temos essa leitura. Por outro lado, podemos ver também, pode ser que alguns vão dizer que a associação não sente a associação resolvendo o problema deles. Como assim? No sentido, por exemplo, se forem afetados com questão de auxílio, questão de moradia e outras coisas por aí, mas a questão mais frequente é a questão de auxílio e por aí. Né? Então, pode sentir que a associação não está levando essas demandas para ser resolvidas. Então, isso pode ser um dos motivos. Então, quando eu falo um dos, é porque não há um estudo aprofundado para saber mais. A leitura que eu faço como associado e como quem pertence a essa comunidade, eu vejo essas questões, mas assim também, sobretudo, não é fácil. Eu acho esse também pode ser um ponto muito crucial. Não é fácil trabalhar numa associação sem fins lucrativos. Não é fácil, porque ali o que conta é disponibilidade e compromisso. Então, eu acho assim, tem muitas pessoas aqui, talvez, que são mais capacitadas do que nós. E talvez não arriscaram a disponibilizar tempo para servir com compromisso. Mas nós temos essa ousadia, né? Vanessa é mãe, Marinho chegou recentemente. Sim. E eu tenho meus futuros planos, pensar no mestrado e tudo mais, mas assim temos essa ousadia de candidatar, porque acreditamos que ao liderar a massa podemos trazer planos, projetos ousados que podem fazer mudança através de servir com compromisso. Então, essa é uma das razões, e eu pressuponho também que pode ser uma das questões que levou a ter uma única chave. Ok, ouvimos a intervenção do Eurico como direção executiva, né, dessa associação dos estudantes guineenses no estado do Ceará, Brasil. Então, continuando com a sequência das questões, Marinho, queremos saber sobre a vossa perspectiva futura. O que é que vocês pretendem fazer nessa vossa gestão de 2 anos, eu acho? Sim, 2 anos. Está certo. Agradeço pela questão. Né? Bem, eu vou começar respondendo essa questão baseando nos 3 principais objetivos, né, que mencionamos no nosso programa, né, que é disponibilizado para todos os estudantes guineenses aqui na nossa comunidade, principalmente. Né. Logo para o primeiro objetivo, que é estimular a participação dos estudantes guineenses na atividade das associações. O que nos levou a ter esses objetivos, ou melhor, esse primeiro objetivo, é notado de que a participação dos estudantes guineenses, como mencionou o Eurico, não tem aquela participação ativa. Então, trazer essa estimulação, fazer esses estudantes já entenderem de que a associação não é só desses 3 órgãos. Não, esses 3 órgãos, ou os 3 representantes, só estão à frente, mas todos os que vão trabalhar, ou os que vão fazer com que a associação cresça e para que a associação possa ter um desenvolvimento que todo mundo espera, é através dos associados e em colaboração com toda a comunidade guineense aqui na Unilab Ceará. E um outro objetivo que podemos ver tem a ver com garantir uma boa representação interna ou externa, o que quer dizer de que os nossos trabalhos não vai se limitar só aqui, por exemplo, dentro desse campo, né, dentro do Ceará, mas vamos representar os estudantes guineenses em qualquer que seja lugar. Como disse no nosso estatuto, temos diferentes classes dos associados. Né? Temos os sócios honorários, os sócios ativos e os contribuintes. Né? Já no caso dos sócios honorários, são os que não estão aqui nesse campo dentro da Unilab. Os que já estão no mestrado, já saíram, né? Que eram os estudantes da Unilab. Exatamente, que já eram e fizeram parte dessa comunidade e já faziam parte também da associação. Mas
só pelo fato de não fizerem agora a parte dessa comunidade, o que quer dizer de que não estão fora da nossa associação, né? Todos estão dentro dessa associação e vamos trabalhar junto para o bem da nossa comunidade. E por último, como na nossa universidade, a Unilab, trabalha nas 3 perspectivas, né? Temos em campo ensino, pesquisa e extensão. Né? Então, trabalhando com base nessas 3 perspectivas, a nossa associação, o nosso programa que a gente pretende desenvolver, vamos estimular essa produção acadêmica dos estudantes guineenses, os que fazem parte da associação e os que não fazem parte da associação. Mas a não fazer parte da associação, vamos puxá-los para fazerem parte e mostrar a eles de que nós pretendemos atingir essas 3 perspectivas, fazendo com que eles produzam mais, né? Encarem mais os estudos e mostrar de que estamos aqui hoje, mas não é para desvincularmos do nosso país, mas as produções que vamos estar feitas pode ser voltado à nossa realidade guineense, né, que pode posteriormente ajudar no desenvolvimento da nossa comunidade guineense. Enfim, para fechar, né, com base nesses 3 objetivos que nós pretendemos alcançar juntos, porque nós pretendemos trabalhar com mãos dadas nesses 3 órgãos, apesar de ter são órgãos independentes, mas vamos trabalhar de mãos dadas para que possa haver uma coordenação, né, nesses 3 órgãos que vai nos ajudar a atingir os nossos objetivos. Ok, ouvimos a intervenção do Marinho. Em seguida vou colocar ao Eurico uma questão muito interessante. Eurico, bem sabemos que há pessoas já que vão vir de Guiné-Bissau recentemente. Ouvi dizer, né, de que em termos de preço de passagem é muito caro. Enquanto representantes da Associação dos Alunos cá no Estado do Ceará, qual é um apelo que vocês podem fazer para os nossos governantes, né, nesse sentido? Porque eu vim cá do Brasil no ano de 2018, na altura a passagem era de 400, uma coisa dessa. Nós compramos até 300. Eu sei. E enquanto representante da Associação dos Alunos, e qual vai ser a vossa intervenção nesse sentido? Ok, o nosso papel como associação representante, nesse caso dos alunos, muitas das vezes desempenhamos o papel intermediário. Sim. Então, nesse sentido, junto das outras associações e coletivos que estão aqui, PALOP de modo geral, estamos a pensar na questão de, posteriormente, se a data de chegada vai dificultar, falar com o ProInter, depois Prograde, para prorrogar a data. Essa é a primeira questão, né? Que podemos fazer no sentido de permitir essas pessoas que possivelmente vão ter essa dificuldade. Pelo visto, ouvi de alguns estudantes que estão ainda ali, na Guiné, de que talvez no mês de agosto a passagem pode ter esse desequilíbrio para ter um preço mais acessível. Sim. Então, isso é questão que podemos pensar futuramente, caso não acontecer essa questão de baixo dos preços. Sim. Mas lançar também um apelo para a entidade competente lá na Guiné, no caso do Ministério da Educação, sobretudo, porque o que estamos a fazer aqui tem a ver com ensino, tem a ver com educação e tem a ver com a nossa pátria. Então, muitas das vezes somos cobrados sobre a questão de ser patriotas, mas é bom também que haja condições para que isso possa acontecer. Então, pedimos desde já que os estudantes, não só essa entrada, mas a entrada que vai vir depois dessa entrada, que haja um acompanhamento em termos de facilitar documentação, porque resolvem tudo em coletividade, né? Sim. Então, que haja esse acompanhamento no processo de fazer passaporte, pedir visto e comprar passagem, que haja uma ajuda e um acompanhamento. Então, se houver essa ajuda e acompanhamento, eu acredito que muitas das dificuldades possam ser minimizadas. Eu acredito. Porque eu acredito que o Estado, se levar isso em consideração, concretamente o Ministério da Educação, pode fazer algo para minimizar as dificuldades que a gente enfrenta. Às vezes até temos dinheiro, mas para ter um serviço
é outra coisa. Então, se houver acompanhamento, eu acho que certas coisas possam ser minimizadas. Então, é nisso que vamos trabalhar. Aqui, junto das outras associações, vamos tentar negociar. Porque estamos a falar de instituição federal, que tem a forma de funcionar, tem o seu calendário, programação e tudo mais. Então, não pode alterar de nada, mas vamos negociar na medida do possível para fazer com que esses nossos irmãos e irmãs possam estar aqui para estudar, porque aulas vão começar no dia 11. Então, precisam estar aqui 31 para fazer documentações, RNE, CPF, e depois confirmar a matrícula. Então, precisa estar aqui com antecedência. E o próprio calendário é muito curto para as pessoas de primeiro edital. Tem menos de 2 meses depois de sair o resultado final. Então, é pouca coisa. Aí, se não tiver recurso, não dá para vir. Mas a passagem está absurda. Isso está dificultando mais. Então, precisa de uma ajuda, precisa da mão aí do Estado, concretamente através do Ministério da Educação, para ultrapassar certas coisas. Ok, e vamos continuar com uma questão de curiosidade. Vanessa, queremos saber, enquanto representante da Associação dos Alunos, né? No meu caso, quando eu estava vindo para o Brasil, eu desconheci de que realmente existe representantes dos estudantes aqui, nesse caso a associação. E na vossa gestão, qual vai ser a vossa agilidade a fim de poder tentar informar os que vão vir de que não, realmente vocês têm um representante cá no Brasil. Vocês devem também associar, fazer parte dessa organização. Bem, como o Marinho bem citou, né, no início, ou seja, na conversa retrasada, numa das nossas perspectivas, né, é estimular a participação dos estudantes guineenses aqui na Unilab. Sendo assim, os estudantes recém-chegados, a gente costuma, ou seja, tradicionalmente a associação costuma receber esses estudantes, fazer uma recepção e após a recepção, a associação também entrega as fichas de inscrição para os responsáveis de tais como eu posso entrada, né? Sim. Então, sendo assim, nós, né, como nova gestão, né, a gente está pensando nisso. Não queremos mudar nada. Aliás, queremos aumentar, redobrar os nossos esforços. Então, a gente está pensando nesse sentido. Quando esses estudantes chegaram aqui, vamos fazer a mesma recepção e entregar as fichas para os possíveis responsáveis de tais a entrada. Marinho, quero saber enquanto questão de acolhimento, né? Porque durante aquela inscrição de acolhimento, todas as nacionalidades podem fazer, né? No caso, angolano pode acolher guineense, moçambicano pode acolher guineense. Eu, enquanto uma pessoa estudante cá dessa universidade, já vivi muitas experiências, vi que ouvi vários relatos, né, à volta de acolhimento. Há muitos alunos que às vezes são acolhidos, muitas vezes passam dificuldades, né? Enquanto representante, o que é que vocês têm para poder tentar sanar esse problema? Ok, para começar a minha fala a respeito dessa pergunta, né? Eu tenho a dizer que é uma questão muito polêmica, né? Dentro da nossa comunidade, principalmente. Não só guineense, mas sim, estou falando da comunidade em geral da Unilab, aqui em Ceará. Bem, eu vou começar assim, por exemplo, falando, né, principalmente da colaboração que existe entre essas associações de diferentes nacionalidades aqui, principalmente dos estudantes africanos. Existe essa colaboração, mas tem coisas que às vezes a associação pode tentar fazer, mas não pode nunca mudar a consciência de ninguém. Nós, a associação, podemos fazer o seguinte, incentivar essas pessoas, incentivar todo mundo, ou todos aqueles que estão com vontade de acolher o pessoal, podem escrever, mas quando se escreve para escolher alguém, não faça isso pelos interesses, né? Eu estou falando de interesse, por exemplo, de
de interesses monetários, né? Mas devemos fazer isso pelo afeto. Né? Porque o que eu vejo que acontece em muitos casos, quando abre essas inscrições, há pessoas que entram e vêm só lista das pessoas, não importa se conhecem ou não essa pessoa, mas inscreve para receber essa pessoa. Quando essa pessoa chega, não dá a mínima atenção a essa pessoa. Tem muitos estudantes, já vou me referir aos estudantes guineenses que foram acolhidos pelas outras nacionalidades, mas que não continuaram até o tempo determinado pela universidade, que deveriam ficar como acolhidos junto dos seus acolhedores. Eles se sentiram de que não estavam sendo, né, tratados de uma boa forma como deveriam ser tratados. Então levou a eles a se afastarem dos seus acolhedores. Isso não é uma coisa fácil aqui na Unilab, porque nós vivemos através dos auxílios. Né? Sim. Então, quando não tem esse auxílio, o que quer dizer que torna muito difícil para uma pessoa viver aqui na Unilab. Então, nós vamos ter que precisar de ajuda, nesse caso, dos nossos familiares lá em Guiné, que nós sabemos que não é nada fácil. Então, nesse processo, as associações têm o seu papel e a Unilab também tem um papel fundamental nisso. A associação o papel deles é incentivar os seus associados, incentivar todos essas nacionalidades. Nós da Guiné-Bissau, incentivar os guineenses, os moçambicanos, incentivar os moçambicanos, os angolanos fazer o mesmo e os cabo-verdianos por aí fora. Incentivá-los no sentido de começarem a acolher os nossos irmãos, não pelo interesse do dinheiro, mas sim voltando pelo nessa questão, afeto. Uma pergunta de curiosidade. Você já referenciou várias vezes para não acolher em termo monetário. Aquele valor que a universidade dá para acolher, de quem é esse valor? É do estudante ou do próprio quem vai acolher? Não é de ninguém. Não é de ninguém? Sim. Como assim? Assim, existe aquele dinheiro porque só existe acolhimento. Se não existe acolhimento, não existe aquele dinheiro. Sim. Então, o dinheiro é dado, segundo o edital, para ajudar nos custos da casa. Então, não é na manutenção do estudante? Sim, é nesse processo de pagar as contas, mas não é de ninguém. Quando eu falo de não é de ninguém, por exemplo, a edital atual falou o quê? Se, por exemplo, eu acolher e a pessoa sair da casa, o dinheiro passa para acolhedor substituto. Isso significa o quê? Tem acolhedores que provavelmente não vão ter acolhidos. Se eu sair de casa do meu acolhedor, o acolhedor substituto, pela legitimidade, vai usufruir daquele dinheiro que eu passo para a mão daquela pessoa. Mas isso é o que o edital falou, mas não é isso que acontece na realidade. O que é que acontece na realidade? Tem duas coisas. Tem o que o edital prevê e tem aquilo que acontece na realidade. Por exemplo, integração é desafio. Um angolano viver com guinense, um guinense viver com angolano, com santo. Isso é desafio. É uma coisa pronta. Então, o que acontece, eu já resolvi dois casos assim, dessa última entrada. Eu acho a negociação vai mais no sentido do consenso, além do que o edital previu. Sim. Por exemplo, se um guinense abandonar a casa de angolano, por exemplo, dou exemplo da questão que resolvemos. Fomos lá, não é nome da associação, mas é nome de africanidade e tudo mais. Aí falamos na base de consenso. Tem um que disse que aceitou, vai liberar os valores. Sim, tem outro que disse não vou liberar, porque quando eu escrevo eu tenho intenção. Então preciso da outra parte. Então isso é consenso. Eu não vou julgar aquela pessoa por causa disso. Mas a gente trabalha mais à base de consenso, porque o que está previsto no edital não é isso que acontece na verdade. Editais anteriores previa que aquele dinheiro seria devolvido para a sessão de acolhimento. Mas agora eu vi neste edital e fui lá também perguntar, disseram que vai para acolhedor substituto. Sim, então aquele dinheiro não é de ninguém, por isso que eu falei não é de ninguém. Se eu não estou consumindo na sua casa, não estou gastando nada, aquele dinheiro não vai para aquela casa. Então só existe aquele dinheiro porque existe acolhimento. Okay. É por isso que eu falei assim. Ok. E
vou-te colocar uma questão. E sabemos também que durante aquele processo de concorrência dos auxílios, né, e eu assisti várias vezes, os meninos perderam auxílio. Posso chegar, no caso, pode ser recém-chegado, no meu caso, aí concorri, abri um edital, depois concorri, pode haver uma falha, né, em termos de assinar. Ouvi relatos dos meninos, outro menino disse que esqueceu de assinar o ano e depois foi indiferido. Bem sabemos, conhecemos a nossa realidade, viemos da família, né, assim, que não é rico, posso dizer. E e torna também difícil um aluno viver aqui sem auxílio nesse município, né? E enquanto representante da associação, qual vai ser a vossa intervenção para tentar mediar essa situação? Marinho começa. Antes de... Eurico, tu vai responder, só para eu terminar a minha fala, que eu estava falando. Eu tinha falado da função que a associação vai ter nesse papel. E a Unilab também. Eu falo da função da Unilab, no sentido de que, quando nós falamos, de acordo, por exemplo, pegando na fala do Eurico, que existe, por exemplo, o acolhedor e por exemplo, o acolhedor tipo que vai continuar com o acolhido. Só vai acontecer isso quando a Unilab faz os monitoramentos na casa dos acolhedores. Se a Unilab não fizer isso, ou se o pessoal da gestão não fizer isso, mesmo que um acolhido saísse da casa do seu acolhedor, a Unilab não vai saber se saiu ou não. Como não sabe, né? Isso, e mesmo assim vai continuar pagando aqueles valores no mundo do acolhedor, que pelo fato de não ter ninguém já na casa dele, ele vai usufruir desse dinheiro. Então, nesse caso, já o trabalho não vai se centralizar só nas associações, mas também a Unilab tem um papel muito fundamental nisso, para ajudar em termos de gestionar esse. Exato. Eu acho essa questão muito interessante. Sim. Começo por essa questão, depois vou avançar. Sim. Assim, o Unilab prevê visita, é por isso que eu falei, ele fala uma outra coisa, mas o que acontece na realidade não é isso. É outra coisa. É por isso que a gente vai mais no sentido de consenso, porque tem coisas assim que eu acho, eu posso entender contigo, direito não resolve tudo, direito tudo está bem direitinho aí, mas não resolve, porque às vezes não contempla aquilo que é realidade. Então nesse sentido que eu falo, porque eles prevêem a visita, mas não fazem visita. A pessoa sai de casa, às vezes eles nem têm conhecimento disso. Então, a própria universidade não tem conhecimento. Sim, tem casos, às vezes a pessoa muda, apesar tenta prever isso no edital e tudo mais, mas eles não têm conhecimento porque não fazem visita e tudo mais. Mas não quero ficar aí, vou mais para a nossa responsabilidade e tudo mais. Então, essa questão, eu estava falando com um dos tutores ontem, eu acho que ele deu uma ideia brilhante, né, que eu acho que a gente vai seguir para minimizar essa questão de cortes de auxílio. Qual é essa ideia? Sim, a ideia é a seguinte. Existem tutores. No momento de concorrer para auxílios, tutor, o que significa? Tutores significa essas pessoas que vão dar acompanhamento aos estudantes, que a universidade vai selecionar, vão acompanhar essas pessoas desde o país de origem até chegar aqui, questão de documentação, é da parte da universidade, são pessoas remuneráveis nesse caso. Então, tem esse papel e obrigação de acompanhar até candidatura de auxílio e depois vai fechar o edital e aí vão abrir a nova vaga. Então tem essa mão auxiliadora através do programa de tutoria. Então, eu falei com um dos tutores guineenses ontem, eu acho muito interessante a ideia que ele deu. Por exemplo, ao chegarem aqui, tem estudantes guineenses que não vão ter tutores guineenses. Então, o que vai ser feito? Depois desse processo de candidatar pelo auxílio, o que eles fizeram? Fizeram a revisão. Todos os tutorandos que não tiveram tutores guineenses foram chamados, entraram no SIGA dessas pessoas e reveram os documentos, se no caso está certo e tudo mais. Então, a partir daí, conseguiram detectar alguns erros e corrigiram. Então, vamos afirmar assim, felizmente, que todos, segundo o relato dele, todos conseguiram auxílio. Isso significa que não houve falha.
Sim, sim. E o mesmo processo foi feito recentemente na entrega de termo, porque depois de concorrer para auxílio, depois sai um curto prazo de tempo para entregar o termo de compromisso de moradia, alimentação e instalação. E de igual modo ajudaram também essas pessoas a preencher o documento, para evitar esses erros. Então, aquilo que é da nossa parte, vamos evitar, porque a universidade tem a sua burocracia, como funciona e tudo mais. Vamos respeitar isso. Então, da nossa parte, o que podemos fazer, vamos fazer que é isso, acompanhar essas pessoas, porque aqui também tem veteranos que cometem mesmo erros. Tem veteranos no processo de renovação que cometem esses erros. Isso já podemos abrir uma sessão, por exemplo, podemos montar uma equipe, que pode ser Palmares ou Liberdade, e vai ter uma equipe que vai dar ajuda para quem está tendo dificuldade, que é veterano. Pode passar ali, aí pode receber algumas instruções. E se no caso uma pessoa perder, um aluno perder o auxílio, eu ouvi dizer que a universidade tem auxílio emergencial, né, para as coisas de emergência, essa situação. E esse auxílio é para os que estão nessa situação de emergência, pode, no caso, perder auxílio, situação de vista, e os que têm também filhos, no caso. Sim. Será que a nossa universidade, esse auxílio ainda está, né, Vanessa? Sim, esse auxílio ainda existe. Né? E quantos valor? Normalmente o valor é 380, mas atualmente eles estão pagando só uma parcela, casos que não são urgentes, né? Mas por casos urgentes, por exemplo, a pessoa que perdeu o auxílio, dá para receber 380. Mas eu acho que está sendo um pouco assim, porque... Um pouco assim como? Quando eu falo um pouco assim, digo assim porque tem pessoas mesmo que perderam auxílio, estão escrevendo e não estão sendo contemplados nesse caso. Aí eu acho que são problemas mais assim da universidade mesmo, porque ainda tem mais, né, que tem filhos doentes, eles estão contemplando só uma parcela de 190, assim. Mas existe esse valor, eu acho que deve ser do conhecimento, né, de todo universitário aqui. É necessário, quem não está recebendo, ou seja, quem já perdeu o auxílio, aproveite e escreve, porque aqui é difícil viver sem auxílio. E para nós que somos mais, eu já escrevi, eu acho, faz 3 meses que eu estou escrevendo, não estou sendo contemplada. Não sei se eles estão verificando meu CPF. Mas é necessário. Escrevem para quem não está recebendo auxílio da universidade. Pois é necessário. Sabemos que muitos dos estudantes africanos que aqui, né, estão, são estudantes que não têm muito... Não vieram de famílias assim, bem-sucedidas, assim, digamos assim, em termos financeiros. Então é necessário que tentamos, mesmo não está dando certo, assim, vamos tentar isso. Quanto questão de renovação do passaporte? Quem pode dizer, quem pode nos responder essa questão, né? Eu acho que seria bom. Porque várias vezes uma situação polêmica aqui na universidade, né, os alunos alegam aos que terminam o curso e querem ir fazer mestrado em Portugal, essas coisas, com passaporte vencido não dá. E qual vai ser a vossa agilidade em termos de trazer comitiva, né, para tal, né, embaixada, de renovar o passaporte? Sim, eu acho, eu volto a frisar a função, o papel da associação. Tem coisas assim que a associação não consegue fazer já. É por isso, se você, para quem leu o nosso projeto, na parte da metodologia, colocamos colaboradores, no sentido de que falta recurso às vezes da nossa parte, falta às vezes em termos hierárquicos, né? Tem questões que a gente depende da entidade competente para realizar. Então o nosso papel é negociar. Por exemplo, para trazer embaixada aqui você precisa ir para o INPE. Então é um dos parceiros assim para fazer isso acontecer. Mas pelo visto não sei, eu vejo que a questão de passaporte pode ser que já tinha dado problema, mas
pelo menos já presenciei 2 vezes nessa gestão. A embaixada veio e saiu aqui recentemente, as pessoas estão recebendo o passaporte. Por exemplo, para fazer passaporte, você precisa de ter um número significativo para deslocar a embaixada. Então, provavelmente vamos precisar, talvez 2024 ou 2025, porque saiu recentemente. Então, vai precisar de um período de tempo. E assim, eu acho que as pessoas renovaram mais, porque o nosso país disse o Estado disse que todos aqueles que tiverem passaporte com validade precisam renovar, porque houve mudança. Nova gama. Olha só. Então, essa questão levou muitas pessoas a renovar os passaportes, porque vão querer sair e tudo mais, serão bloqueados. Então, nesse sentido, muitos renovaram. Então, eu acho que se houver necessidade, vamos identificar essa necessidade. Se existem as pessoas, número significativo, vamos identificar e depois fazer essa solicitação junto da Prointer para pedir a vinda da embaixada. Ok, muito interessante a nossa conversa. Para ouvir de não alongar, queremos a vossa consideração final. Vamos iniciar com Vanessa. Sua consideração final, Vanessa. Tá. Primeiramente, eu gostaria de agradecer, né, por estar aqui, e acredito que a nossa voz, a nossa fala vai chegar no mais alto, principalmente na nossa sociedade e na nossa comunidade. Eu gostaria de dizer assim, tudo que a gente está falando, estamos papeando aqui, né, podemos dizer, são coisas, né, que a gente vai defender, coisas que é da nossa competência, e o que a gente também precisa fazer, em que não vamos frisar a lei. E essa questão do auxílio, tem questão, né, que não são da nossa competência. Gostaríamos de, ou seja, eu gostaria de dizer isso, porque às vezes as pessoas correm os nossos responsáveis, né, e nem entendem que tem questões que a gente está fora da nossa competência, ou seja, da nossa responsabilidade. Então, para os novos ingressos, né, que estão chegando, ainda estão virando de Bissau, eu queria vos dizer, tenham máxima atenção e tomem cuidado, cuidem. Quando chegaram aqui, obedecem os vossos tutores, né, porque é necessário, e para não perderem o auxílio, que é muito importante para a nossa sobrevivência aqui na Unilab. Tomem bastante cuidado. Estamos aqui, eu, Eurico e Marinho, para o que vocês precisarem, e também precisamos de vocês, porque para que a nossa associação funcione, não é necessariamente só os 3 órgãos, né? Mas é necessária a participação ativa dos nossos associados, assim para que nós podemos perceber e entender quais problemas os nossos associados, a nossa comunidade estão enfrentando. Então, no mais é isso, e espero que vocês entendam e ajudem, colaborem, pois é necessário. Tchau. Marinho, sua consideração final. Tá certo. Enfim, a Vanessa já falou tudo, ou quase tudo, né? A deputada Vanessa. Mas é isso, né? Nós estamos aqui, né, trabalhando em prol da nossa associação, e também eu gostaria de frisar só umas coisinhas para fechar. Nós estamos aqui num processo de integração, e nesse processo de integração nós vamos conviver com todas as nacionalidades e com todos os irmãos de outras nacionalidades. Então, às vezes pode ocorrer alguns problemas e pode ocorrer alguns conflitos, mas isso não vai, por exemplo, no sentido de nos afastar, porque próprios responsáveis de cada associação já têm uma união. Então, com a união dos líderes, o que quer dizer de que vai mostrar um exemplo para os associados. Então, quando existe união dos próprios líderes ou dos próprios responsáveis, isso vai dar uma visão positiva, né, que vai nos ajudar no sentido de pensarmos a união, né, como sendo todos nós os africanos. A Unilab é difícil, mas se lutar muito, tu vai conseguir, né? Como dizem, vai dar certo, tá, pessoal? É isso. Eurico, sua consideração final? Começo agradecendo essa iniciativa. Então,
Isso serve também de reflexão, de nos chamar para pensar sobre as nossas responsabilidades e tudo mais. Então eu agradeço essa iniciativa da sua parte e por outro lado também assim convivendo já com esses estudantes que estão para vir no grupo do WhatsApp, percebe-se que é muito difícil. Eu pelo menos tive a oportunidade de comprar bilhete em coisa de 365 mil. Mas agora, sim, 365 mil francos. Agora estamos a falar de bilhete no valor de 1 milhão. Muito caro. Muito caro. Nem é metade de salário mínimo. Então é questão alarmante mesmo, é muito alarmante. Então eu peço assim, se tiver como essas pessoas, esses alunos, esses estudantes que são futuros quadros do país, possam ser ajudados pelo Estado guinense, concretamente pelo Ministério da Educação, seria bom. Muitos vão correr risco de perder a vaga. Assim, porque tem um prazo estipulado para estar aqui. Então, se não chegarem neste prazo, a universidade não responsabiliza dessas pessoas. Temos um caso bem recente, que acho que não vamos avançar aqui. Assim, precisam vir neste intervalo. Então, para vir precisam de passagem. Então, se tiver por parte do Estado guinense, através do Ministério da Educação, de assuntos de estudos, como ajudar essas pessoas, seria bom. Pelo menos no que diz respeito ao pagamento da passagem, pelo menos 50%, essas pessoas possam procurar também 50% para completar. Se isso não acontecer, vai ser bem difícil. Não consigo prever o que vai acontecer, mas outros podem correr risco de perder a vaga. Então isso assim, fazer esse sacrifício de concorrer, fazer teste, apurar, procurar documentos para solicitar visto, depois chegar para comprar passagem e não tiver, é alarmante, muito alarmante. Ok, chegamos ao fim da nossa conversa com a direção da Associação dos Alunos Guineenses, né, da Universidade de Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira, UNILAB, cá no estado do Ceará. Quem condicionou essa entrevista chama-me Diógenes Cabe, vulgo Canhã. Até já, estamos juntos.